Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Funciona, tá? Funciona! Testei, liguei depois de tanto tempo. Achei que era igual o carro, que tem que dar um choque ali para reativar a bateria. Mas funciona. A nossa luzinha do Galo ganhou. Tá acesa. E se você tá chegando aqui assustado, talvez, com o tamanho do vídeo, saiba que lá no final eu vou falar sobre o novo projeto do Fael do Frossá e do Dudu, o Noite de Galo. Sim, o Dudu voltou a falar sobre Galo e eu vou contar um pouco dos bastidores dos últimos meses para a gente chegar até o Noite de Galo. Beleza? E já que eu apontei para essa luzinha aqui, deixa eu apontar para essa aqui também, que é a KTO, que está no comentário fixado aqui. KTO.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. Nessa quinta-feira ainda tem Sul-Americana e Libertadores fervendo de odão para você, beleza? Bora lá então. Durante a semana, algo me incomodou muito. Eu não trago para cá tudo que existe de gente que discorda de mim e que às vezes até usa termo ofensivo, que fala merda pra caramba e tal, porque senão na internet você vai ficar maluco, né? E essa semana algo me incomodou muito pelo motivo pelo qual isso aconteceu. Na internet o termo amansado se popularizou, né, com frequência e ganhou um grande alarde. E tudo que você faz que não agrada o torcedor, você está atendendo pedido de dirigente e tal, não conheço os dirigentes, não tenho contato com eles, e esse tipo de relação que eu vou falar aqui agora do que aconteceu essa semana é o que me incomoda, tá? Eu, aqui no último vídeo do Camisa 12, e também, cara, eu tirei alguns minutos do vídeo para falar isso, que só a torcida poderia resgatar o Galo. No Alterosport, 2, 3 dias, eu bati nessa tecla, e quem assiste lá sabe disso. Eu falei, eu passei minha vida no interior, 2005, 2004, queria eu estar no Mineirão vendo um time horroroso, mas com a sensação que eu tava ali com o Atlético. Porque atualmente tem dirigente ruim, lá também tinha, gente. O Atlético também era bagunça e tal, e eu queria estar do lado do Atlético, porque para mim eu não cogitava abandonar o Atlético de jeito nenhum, e eu lá no interior desesperado, agoniado por estar longe. Vocês não sabem o tanto de gente do interior hoje que daria a vida e pagaria caro para estar na Arena MRV, para estar apoiando o Galo. E nós que estamos em Belo Horizonte, às vezes ficamos meio que numa chantagem emocional. E listei todos os motivos que o torcedor tinha razão. Mas na fase boa o ingresso é caro. Mas erraram aqui, erraram ali. Mas não estão pagando quanto. Listei, mas eu falei, cara, o torcedor tem o direito de ir lá, protestar antes, depois, com a bola rolando não, mas ele tem que estar com o Atlético. Eu não gosto da sensação de estar abandonando o escudo do Atlético. Entendo quem quis ficar em casa, e talvez seja melhor mesmo até você digerir melhor o sentimento do que vem acontecendo, da luta contra o rebaixamento, mais uma vez. Só que quem tem a opção, que tá lá, que tem esse sangue no olho para empurrar o Galo, eu chamei para ir pro estádio, cara, e foi até legal, um torcedor que me parou, um senhorzinho, falou, eu tô aqui porque você me convocou no Alterosport, a gente pode estar puto com o Atlético, mas nós temos que estar aqui. E nesse momento que a internet é essa metralhadora de mágoas, falar que tá convocando a torcida porque... Não, meu amigo, eu tô convocando a torcida porque eu criei o Camisa 12 há mais de 16 anos com o 12, porque imortalizaram o número 12 para a torcida atleticana. Eu nem criei o Camisa 12 para ficar falando de tática, de volante, de meia, de profundidade, não. Eu criei para falar que a massa é foda. E eu sei que quem pode tirar o Atlético dessa situação é a torcida. E depois você senta na mesa e discute todos os 1000 assuntos que nós temos que discutir de bastidores. Mas abandonar o Atlético não é uma opção. E o que aconteceu na arquibancada hoje é mais uma prova disso. Só que ainda sobre a relação, o Atlético errou sim mais uma vez. Mirassol, Juventude e Bolívar era um jogo para você falar assim, olha, nós estamos na luta contra o rebaixamento, eu errei aqui, errei ali, eu tenho uma semana com 3 jogos seguidos em casa para pedir desculpa para você, eu fui eliminado pelo rival, eles ganharam aqui na nossa casa, eu vou tirar esses 3 jogos aqui, eu vou deixar a renda de lado, a bilheteria, e vou focar em mudar minha relação, eu vou transformar isso aqui num caldeirão, eu vou ganhar do Bolívar, do Mirassol e do Juventude,
Em quarta-feira que vem, ninguém fala em crise aqui na cidade do Galo. É proibida essa palavra. E era para transformar em caldeirão, realmente. Então, o Atlético tem a oportunidade. Vai ter uma reunião nessa quinta-feira para decidir isso também, sobre o jogo do Mirassol, do Juventude. Atlético, sabe, fala, ó, não tá legal o cenário. Vocês deram show contra o Bolívia, vocês cantaram, vocês apoiaram, vocês empurraram até o fim. Toma minha gratidão aqui, ó. Vamos lotar esses 2 jogos aqui, porque são 2 finais de campeonato. Beleza? Eu vou fazer a minha parte. E sobre a torcida hoje, eu citei de exemplo o jogo contra o Bucaramanga. Antes do jogo, a torcida xingou fulano, cicrano e beltrano, com a bola rolando. A torcida apoiou, gritou, empurrou. No intervalo do jogo, xingou o dirigente, especificamente a família Menin. Acho que foi só o Menin que gritou, não citou o Rubens ou o Rafael. Né? Só gritou, xingou no intervalo. Com a bola rolando, voltou a apoiar. Contra o Bragantino, ignorou os jogadores, não citou nem pro bem nem pro mal o nome de ninguém, enquanto o Flamengo empurrou pra caramba. E hoje a torcida deu aula mais uma vez, tá? A torcida deu aula. Na arquibancada, eu tava sempre no gol que o Galo tava atacando, então quando eu tava no gol oposto ao que fica a maioria das torcidas organizadas, se eu via o mesmo som no estádio todo, uma torcida agindo junta, empurrando algo que eu gosto muito, que é o Galo. O pessoal hoje não subia muito, não, mas ficou Galo, Galo, no começo do jogo, e em diversos momentos eu via ali, onde ficou as organizadas, a loucura ali, pra lá e pra cá e tal. Falei, torcida hoje, o bom de você ter um time ruim às vezes, é que o torcedor fala, o jogo tá ruim mesmo, vou só pular e cantar, e pular de um lado pro outro. Então foi uma torcida espetacular e fantástica hoje. Não é clichêzinho, não é para fazer média não. Quem estava lá sentiu essa vibe e sabe que quando convoca os malucos vão mesmo e faz a diferença. E é por isso que quando tiver que convocar a torcida, eu não quero saber se é Menin, Rafael, Ricardo que está dirigindo, se é Ziza, se é Calil, eu convoco porque sei que essa torcida faz essa diferença que fez hoje na Arena MRV. Beleza? Falar sobre o jogo. Alguns pesadelos durante a partida e aquela síndrome quase de conspiração, que você se pergunta, o que tá rolando? Não é possível. Quando o Alexander cai no gramado, eu associo a saída do Rubens, que o Rubens depois que saiu, o meio de campo ficou frouxo. O Rubens era o destaque do primeiro semestre. Aí o Coelho machuca, depois do Rubens o destaque era o Coelho. Aí no meio campo agora, nós contratamos um volantinho que dá uns toquezinhos mais ousados e tal, o cara vai lá e me torce o joelho. Aí marca pênalti pro Galo, cancela o pênalti, enquanto isso o Vasco faz 2-1 lá no Bahia e cancela o pênalti pro Galo, que você fica, cara, que roteiro de terror, que pesadelo que a gente está vivendo, né? É realmente uma fase, a areia movediça, quando você pisa dela no futebol, é uma fase que até você conseguir colocar um pouco do nariz para fora para respirar é complicado. E como eu falei com uma pessoa do meio agora, o futebol é tão loucura que você tira 1 tonelada das costas à noite, de manhã ela já está batendo na sua porta para você carregar ela de novo. Ela realmente, o Sete Câmara, acho que o Sete Câmara que falou isso no Cachorrada Podcast. O torcedor vai para casa, consegue ter a noite de sono tranquilo e a turma do futebol mesmo, assim, amanhã já tem mais uma missão. Eu lembro que o Guilherme, o Guilherme de 2013, fala que fez o gol contra o Nils, tirou 1 tonelada das costas e quando ele vai bater o pênalti, tá lá mais 1 tonelada nas costas. E sim, é um cenário que você tá na Sul-Americana, classificado na semifinal da Copa Sul-Americana, mas com a cabeça fervendo, porque você tá pensando em Mirassol, você tá pensando em Juventude, você tá pensando nos desfalques que já vem contra o Mirassol, na situação do Alexander, na situação do time, qual que é o tempo para evoluir, qual que é o tempo para corrigir, o que está acontecendo para você ver esse futebol dentro de campo. Porém, eu lá no estádio, quem que estava perto essa hora? Deixa eu lembrar aqui. Tava o Léo Pedrosa, eu não lembro com quem que eu estava conversando, que eu falei assim, peraí, vamos pensar na tabela, o Betinho tava, o Betinho do Fala Galo. Vamos sair do estádio, pelo menos aqui dentro, vamos pensar em coisa boa, vamos celebrar a classificação, não vamos falar de tabela de brasileiro aqui não. Eu sei, tem que preocupar. Nós vamos preocupar com o Mirassol, nós vamos passar horas
calculando, nós vamos pensar, vai 1000 cenários na cabeça, mas nós temos passado uma barra tão pesada que a gente acabou de classificar para a semifinal de torneio continental aqui. Vamos pisar fora do estádio primeiro, celebrando essa classificação. Deixa eu só pegar aqui o celular para ter certeza que não é... Tá, vamos lá, continuando. Então sim, temos que pensar na tabela do Brasileiro. Eu vou deixar para pensar na quinta à tarde, fim de tarde. Até a quinta, depois do almoço, eu vou celebrar essa classificação extremamente importante, porque, como eu comentei hoje no Natural Sport, por mais que você pense, pensar em Sul-Americana não, Campeonato Brasileiro, nós estamos... Cara, a hora que o Bernard faz o gol, você fala, puta merda, faltam 3 jogos para um título, para uma taça, para Libertadores, para Recopa. É muita coisa envolvida, cara. Eu sei que a gente precisa apresentar um futebol muito melhor contra o Independente Del Valle, por isso o pós-jogo saiu tarde. Eu quis ver o Independente Del Valle até o fim, o Casarim batendo pênalti. Comenta aqui qual lembrança que você tem do Casares. Comenta aqui na caixa de comentários. Eu acho que no último pós-jogo eu não consegui acompanhar muito a caixa de comentários aqui não. Foi loucura a semana por causa do Noite de Galo, que lá no fim do vídeo eu vou contar um pouco mais, né? Eu sei que Sampaoli fez bons trabalhos por alguns clubes, tá ele aqui, né? Bom dia, eu vou deixar o link da camisa para você comprar aqui, vários tipos de camisas para você comprar aqui na descrição do vídeo, mas Sampaoli quer taça. Sampaoli ficou em vice lá no Flamengo, vice no Santos, 3º lugar aqui no Galo, né? Você tem bons trabalhos, 4º lugar lá na Espanha, campeão no Chile, campeão da Sul-Americana, inclusive, lá no Chile também, mas Sampaoli quer mais taça para o currículo. Sampaoli vai focar muito no Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento, mas Sampaoli talvez esteja num tesão muito acima do que a maioria dos atleticanos nessa Copa Sul-Americana, porque não é sempre que você fica a 3 joguinhos de um título, um deles em campo neutro, se você conseguir a classificação, né? Eu acho que ele está encarando os diversos problemas que ele está percebendo no dia a dia e que na coletiva ele meio que deixa de forma subliminar a forma como tem encarado esses problemas e os problemas que enfrentou, que encontrou também, mas essa taça tem um significado profissional diferente para o Sampa. Fato é que ele tem agora 2 finais de campeonato. Não estou falando do Del Valle e nem se o Galo eliminar o Del Valle em uma final de Copa Sul-Americana. Estou falando de Mirassol e Juventude. 2 vitórias contra Mirassol e Juventude trazem um novo ar para a arquibancada, para o dia a dia do torcedor, para as redes sociais, que isso interfere no mundo demais, vai interferir na confiança dos jogadores. Nós temos uma final sábado, uma final terça-feira. Por isso que eu estou falando para o clube. Se for preciso, abdica do que tiver que abdicar, mas traz tranquilidade para quarta-feira que vem. Você falar, crise? Que crise? Aqui estava em crise? Esse clube está em semifinal da Sul-Americana, ex-campeão mineiro, que está no meio de tabela do Brasileiro e que ainda faltam 14 rodadas? Não, calma lá. Mas para isso acontecer, o Galo só depende dele. Ai, se arrepiou na sua casa agora que essa frase aí é complicada, né? Fato é que o que tem, essa fase, ela mexe com a gente de diversas formas. Se o Galo tivesse em uma situação tranquila na tabela, tivesse apresentado um futebol irregular, mas com um bom futebol vez ou outra, o comportamento da torcida no primeiro tempo teria sido um pouco diferente na ansiedade. Por quê? Eu peguei os números aqui no SofaScore de passes do Everson. Eu estava no estádio, falei, a hora que eu chegar em casa eu preciso ver o número de passes e vezes em que o Everson foi acionado. Muito acima do Hulk contra o Botafogo, por exemplo. Né? Vamos pegar um jogo diferente para não falar que foi só hoje. O que o Everson foi acionado hoje. Por quê? O eixo do corpo, outro papo que a gente teve na imprensa hoje, os jogadores do Galo dominam uma bola. O Igor Gomes ou o Scarpa, vamos pegar o Igor Gomes ou o Renier, toca a bola para alguém aqui, para os volantes, ou os volantes acionam o Scarpa. Então, o que a gente fala aqui? Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, você sabe essa é a mamata da prova. Um dos problemas, o eixo do corpo,
O que o Sampaoli cita na coletiva contra o Botafogo, a obsessão por acionar e buscar o gol adversário e a dificuldade encontrada pelo Atlético. O Bolívar marcou em cima, o Bolívar foi muito intenso. Eu assisti a oportunidade, tive a oportunidade de assistir o jogo ao lado de feras, como o Luciano Dias, que trabalhei na TV Band, lá o Lopes, a Geraldo. Falei, eu não sei nem se esses caras vão ter perna para fazer isso no segundo tempo, não. Porque os caras estavam marcando em cima, porque todo adversário já estudou que marcar a saída de bola do Atlético dá nisso. Por isso até o Everson mandou o time subir contra Botafogo e Bolívar lá para eu quero respingar essa bola agora lá na frente para ela sair daqui de perto. Então, era toca, 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 gira o corpo, Everson, toca, 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 e aqui, ó, o gol tá lá. Aí é igual o meme do Fly, não encosta nela, fica aqui, ó, não vira pra cá não. E o Galo tá aqui, mas a forma como você domina já, virando o corpo para enxergar novas opções, um leque de jogadas, isso aqui no Atlético está sendo muito difícil. Então o Atlético, na insegurança causada pela péssima fase do clube nesse momento, gira o corpo para cá o tempo todo. Galera, Fael, numa classificação você vai ficar reclamando? Galera, eu reclamei quando classificou contra o Bucaramanga, eu reclamei na classificação contra o Godoy Cruz, eu coloquei alguns poréns aqui, mas teve mais partidas que o Galo ganhou até, como o Bragantino, que a gente fala assim, olha, saímos felizes, estamos celebrando, como eu falei que tem que celebrar hoje, mas não dá para ignorar algumas situações. O primeiro tempo do Galo hoje, eu acho que só não me deixou mais preocupado que Galo e Palmeiras. Que o Galo e Palmeiras realmente, apesar dos 2 gols do Hulk, eu coloco como uma das piores atuações que eu vi de todas as passagens do Cuca por aqui, que ele até vai para a coletiva depois e fala, olha, eu espero que seja logística da viagem para a Colômbia, eu espero que seja, porque aquela partida foi tenebrosa realmente. E o primeiro tempo hoje foi sim tenebroso. Vai ter uma bola que o Hulk não toca pro Arana, eu estava atrás do gol, esse que eu falo que assistir ali é muito diferente para você ver dinâmico. O Arana ficou maluco com o Hulk essa hora e o Hulk tinha que ter tocado mesmo, mas ele quer sair dessa má fase, quer marcar os gols decisivos logo para pegar a confiança, ele não toca. E fora isso, eu acho que um chute do Scarpa que vira escanteio. Eu acho que de lance perigoso foi isso no primeiro tempo, uma bola que lança o Bernard, ele respinga lá e perde ela. O primeiro tempo foi muito ruim, realmente com muita dificuldade do Galo em sair jogando. E naquele momento ali, o atleticano, ele volta o foco para o Campeonato Brasileiro, inevitavelmente, porque ele fala, cara, com esse futebol será muito difícil a gente conseguir ter forças, superar os adversários e conseguir a pontuação que a gente precisa nesse momento. E na balança, o que eu pensei nesse momento, pensei 3 temporadas. A gente viu muito time ruim no Atlético. Você que é da jovem geração, vocês qualquer timezinho que aparece, fala, eu nunca vi um time tão ruim. Nossa senhora, nós já... O Galo de 1993 ele fez 7 gols o campeonato inteiro. Eu tenho quase certeza. Valdir Todinho, eu acho que era o batedor de falta ou pênalti desse time. 93, o Galo ficou lá para a rabeira do Campeonato Brasileiro, regulamento diferente e tal, pelo Clube dos 13. E 2008, eu vou pegar 3 temporadas, 2008, 10 e 11. Porque se você pensar, 2019 você teve o Rodrigo Santana, que fez um bom trabalho ali no início, o Thiago Largue, que fez um bom trabalho no início. Então, foram anos assim que você conseguiu, apesar de 2019 ser mais para meio de tabela ali, deve ter ficado 12º, o 2018 um pouquinho para frente, 17 você ainda foi campeão mineiro com o Roger, mais pro fim do ano que a coisa desandou, que você até ficou fora da Libertadores, né? Mas não teve um time trágico assim nesses últimos trágicos, sabe? 2019 não foi nada perto do que nós vivemos no passado, 2018 não, 17 não. 16 foi, deve ter ficado em 4º, 15 vice-campeão brasileiro, 2014 campeão da Copa do Brasil, 13 Libertadores, 12 vice-campeão brasileiro, então você chega em 2010 e 11. Aproximadamente 14, porque o ano passado brigou contra o rebaixamento, num cenário muito diferente envolvendo Copa do Brasil
Libertadores e utilização de time principal no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, não. Utilizando a principal força no Campeonato Brasileiro, o Galo teme muito pelo rebaixamento. Em 10 jogos no Brasileiro, só uma vitória, 2 empates e 7 derrotas. Só que em 2010 e 2011, por mais que você tivesse algumas peças de qualidade, eu sinto que a balança agora ela é mais inexplicável entre o que entrega e o que você vê no papel. Você tinha em 2011 André Bebezão, Guilherme, você tinha o Richard, você tinha o Pierre, Daniel Carvalho, o goleiro Renan Ribeiro, você tinha algumas peças, o Serginho Mineiro, virou Serginho depois, não tinha ser um mineiro, era mais mineiro em 2008. 2010 você tinha o Bina, Ricardinho, Zé Luiz, eu citei até os dois foram afastados depois. O Tardelli ainda estava em 2010, o Bina fez 27 gols nessa temporada, não sei porque eu memorizei isso, em 42, acho que o Tardelli em 2009. De 2016 para cá, eu não memorizo muita coisa não, viu gente? O celular arrebentou a cabeça da gente. E o que eu tô falando? Apesar de você ter uma peça ou outra assim, mediana, de qualidade nessas temporadas, dessa vez eu sinto que a balança entre o que você tem e o que está entregando, ela tá mais torta. E isso me preocupa mais, sabe? A gente tá meio desacostumado, né? Eu repito, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bem atípico, mas 19, terceiro lugar do Brasileiro, né? 21, campeão de tudo, semifinalista invicto da Copa Libertadores, em 2022 campeão da Supercopa, ainda conseguindo uma classificação para Libertadores no Campeonato Brasileiro, apesar de tudo, né? Acho que foi para as fases iniciais. Até assisti um jogo da Libertadores 23 esses dias. Então, apesar de tudo dos últimos anos, a gente está mais assustado, talvez por não viver isso há tanto tempo, e está assustando bastante a gente. Vou falar de algumas coisas legais então, que pra gente alternar. Biel entrou, e nesse momento eu vou aqui queimar minha língua um pouco. Por quê? Eu tenho medo de entrar na teoria de que a solução é quem não está jogando. Só que isso às vezes causa um efeito reverso, que você nem cogita, fala assim, o Biel não vai mudar nada, gente. O problema é o buraco é muito mais embaixo. Não é isso. O Biel não é o Ronaldinho que vocês estão colocando a solução, não. Ele é solução porque ele não está jogando. Só que às vezes pode evoluir muito, cara. O Biel hoje deu uma dinâmica legal pro time porque ele tirou o Scarpa de uma posição que estava muito incômoda pro Scarpa. O Scarpa estava nitidamente mal ali, incomodado de estar jogando pela direita, apesar de ter dado assistência dali. Mas o Biel deu uma dinâmica diferente pro time. Depois caiu, ficou por dentro, recebeu o passe do Fausto Vera, mas pela direita teve o lance que quase foi pênalti ali. Teve uma hora que atrás do gol ali, eu vi bem, o cara encostou a testa nele, ele forçou a testa também, pipocou não. Então o Biel eu coloco hoje como um ponto positivo. E vamos lá, você que é fã de carteirinha do Camisa 12. Do Godoy Cruz pra cá. Eu elogiei o Vitor Hugo, falei, galera, o Vitor Hugo hoje me surpreendeu demais, porque ele não jogava há algum tempo. Foi contra Godoy Cruz, São Paulo, aí ele foi mal, achei ele mal contra o Vitória, e depois teve mais uns 2 jogos aqui que eu elogiei o Vitor Hugo. Sei que de uns 5 jogos assim, eu elogiei ele uns 4 aqui. E hoje, mais uma vez, não só pelos números do SofaScore, mas eu abri o SofaScore para ver os números do Vitor Hugo, foi um zagueiro mais zagueiro, sabe? Foi um zagueiro que precisou dar uma ricocheteada ali, uma interceptação. Ele foi bem firme hoje. Eu até postei os números do Vitor Hugo ali no Twitter e falei, cara, preciso citar que por mais que não tenha participado de jogada de gol, não tenha participado de lance de perigo pro Galo, eu preciso citar o Vitor Hugo ali. Mais ponto positivo, o Galo não sofreu gol. Aliás, coisas do futebol, só em 2021 o Everson passou mais partidas com placar em branco. Eu anoto, tem uma planilha só do Everson, é óbvio, né? É isso. Vocês me conhecem sobre ele. Inclusive, cara, olha que legal. Desculpa viajar um pouco no pós-jogo aí, galera. A Paola acompanha muito meu trabalho, gosta muito de mim, e ela me deu essa luva autografada pelo Everson que ela adquiriu num leilão. E eu coloquei nesse quadro, cara. Comprei um quadro, coloquei a moldura e vou colocar junto com o quadro do
do Vitor, do Tijuana, do Super Nintendo. Pô, minha casa, galera, antes de eu casar, tava um botecão do Galo, cheio de quadros, cheio de foto. Aí minha mulher falou que eu não queria tanta coisa assim não, diminuiu bem. Mas ainda é muita coisa mesmo. Tem quadros do Ronaldinho, aqui falta um do Hulk, grandão aqui, mas tem o Hulk aqui na telha do Galo, tem uma foto do primeiro gol do Ronaldinho. Eu vivo numa casa bem do que eu queria ter quando eu era criança. Vamos voltar aqui, desculpa. Galo não sofreu gol, isso foi importante. O Everson realmente alcança essa marca. Só em 2021 ele passou mais partidas sem sofrer gols. Eu lembro de cabeça que ele não sofreu gol contra 55 equipes. São mais ou menos 138 jogos, mas não vou falar mais ou menos, o PVC fica maluco quando o jornalista faz isso. E se hoje a gente não teve gol de um atacante, você teve um gol de um meia atacante. Por quê? Quem acompanha todo o pós-jogo lembra que eu falo. Pelo brasileiro, o Galo não marca gol com atacante desde o dia 12 de junho. Pela Sul-Americana, o Hulk marcou contra o Bucaramanga, marcou contra o Godoy Cruz. Isso eu estudei ontem de noite. E hoje, pelo menos, foi de um meia atacante, mas com uma outra característica que eu bati nessa tecla no Lateral Sport e eu acho que eu venho citando também no pós-jogo. Alguém na área para finalizar. Eu vinha sentindo muita falta perdão, eu vinha sentindo muita falta de um cruzamento que aparece alguém para finalizar. Porque todo mundo vinha rondando a área, como o Botafogo, por exemplo, que o Renier, o Hulk, vem com trocas de passe que termina uma finalização na trave, mas é uma jogada que terminou com perigo, mas começa lá atrás. Eu estava sentindo falta de a bola rondando a área, mas ter alguém dentro da área como referência para finalizar. Quando o Scarpa aciona ali, além do Bernard, se eu não me engano, tem mais 2 jogadores dentro da área para finalizar. E a turma do ataque não está pecando só na finalização, em marcar alto e pressionar o adversário também. Eu ainda acho que o Galo está dando passinho para trás demais, vai dando passinho para trás, sendo que a característica do jogo do Sampaoli é essa sufocar o adversário e não deixar ele pensar muito. O que os adversários estão fazendo com o Galo hoje? Então, quando ele opta por deixar o Igor Gomes quase como um segundo volante, corajoso, até colocando o Bernard, acho que foi o Lauro Lopes ou o Luciano Dias até falou assim, poderia ter colocado alguém pelo lado direito e deslocado o Scarpa por dentro, né, feito uma alteração um pouquinho diferente, e na hora que o Bernard entra, o Luciano Dias, da Band, é minha testemunha, que eu falei assim, o Bernard, falei assim, caiu um roteiro agora no colo do Bernard. Se ele abraçar esse roteiro, é uma noite histórica para ele. Tava com a boca inchada pra caramba na entrevista. Mas vamos lá. Eu sinto falta desse Galo que pressiona muito quando perde a bola e que pressiona muito ainda na saída do adversário. Contra o Botafogo, o Galo vinha com a dificuldade de sair, o Everson mandou todo mundo para frente, ricocheteou a bola lá para frente. E quando o Galo começa a atacar o Botafogo, o Galo começa a pressionar muito a saída e já recuperar no campo do adversário. Hoje, quando conseguiu fazer isso, o Hulk até chamou o time na hora do tiro de meta do Bolívar. Tiro de meta o goleiro defendeu, tiro de meta. O Hulk fica assim, vem todo mundo, vão pressionar aqui. Porque senão, se o goleiro manda lá para trás, você vai começar toda a novela de recuar o tempo todo pro Everson novamente. Aí fica o Hulk nessa de vem, aí o Hulk sai. Aí eu vou dar uma pausa na câmera para continuar. E naquele lance de perigo do Everson, cara a cara com o camarada, com o Cauteruccio, que estava até impedido, eu não vi porque eu estava observando o Hulk lá o tempo todo. E tem algo que me chateia muito, porque minha camisa do Hulk tá aqui, tá não. Eu venho aqui já em 2, 3 vídeos aqui, logo na estreia do São Paulo contra o Cruzeiro, ou foi contra o Cruzeiro, pós-jogo contra o Cruzeiro, ou o vídeo seguinte que eu cito no pós-jogo, é questão de tempo, talvez o Sampaoli colocar o Hulk no banco. A gente viu isso na Bolívia, hoje ele foi substituído. Mas no segundo jogo, provavelmente, do Sampaoli, eu falava, talvez a gente vai tomar um choque, porque em breve a gente vai ver o Hulk no banco com o Sampaoli. E eu acho que pode acontecer, mas ela pode acontecer sem o comportamento nojento da internet hoje. A forma como as pessoas se comunicam. Não pro Hulk só, mas para
o ser humano hoje, ele encara de uma forma muito diferente suas relações. A fulano de tal é um verme, sai daí seu verme, seu sanguessuga. Eu acho que dá para ter essa relação de crítica, de análise, sem esse comportamento. Isso realmente me deixa chateado. De qualquer forma, mas o cara que está nesse quadro aqui atrás, que é o Hulk, no quadro está Ronaldinho, o Hulk, Reinaldo, Vitor e Léo Silva. Me deixa muito chateado. Ele está aqui também, né? Eu venho criticando muito ele aqui, no Alterosa Esporte, mas ver pessoas com ofensas para um jogador assim me deixa bem chateado, porque esse cara me proporcionou uns dias bem legais. Eu repito, talento, a jogada vai nele, ele não entende às vezes que ele não tem a explosão antigamente, a viradinha de corpo que às vezes tenta cavar uma falta porque percebe que vai perder o lance, tudo isso te irrita, me irrita, às vezes perdeu o foco na relação com o árbitro, hoje sem abraçadeira, 2 trombadas dentro da área, ele não pediu pênalti, saiu andando depois sem reclamar com o árbitro. Eu falei, interessante, hein? E eu sei tudo que tem esse cara de história a proporcionar para ser cobrado, mas a forma como isso precisa acontecer é outra história. Beleza? Falei no Alterosa Esporte 2, 3 vezes e aqui falei aqui, baseado em coisas como a entrevista do Vitor Hugo, a reação dos jogadores como o Caio Paulista quando o Hulk perde o pênalti lá, a comemoração desses caras com o Bernard hoje, o Bernard desabando em lágrimas depois do jogo, e motivos para esses caras darem a volta por cima, citando relação Everson-seleção, o Lianco que vinha sendo monitorado sim pelo Ancelotti atrás, o Arana que teve um histórico de seleção, apesar do péssimo futebol apresentado há algum tempo, o Alonso que está há 10 meses de Copa do Mundo, o Alan Franco que está há 10 meses de Copa do Mundo, o Hulk pela história que tem aqui, a possibilidade de ganhar mais uma taça. Você tem N situações aqui para jogadores quererem dar a volta por cima, e eu citei na TV aqui que não achava que era sacanagem do time, e ainda acho. O Bernard falando hoje que o dentista recomendou não entrar em campo, e eu acho que eles têm que ser cobrados sim. O Bernard entregou pouquíssimo nesse intervalo que está aqui no Atlético, desde a estreia dele, inclusive contra o Juventude, em Brasília talvez, gol do Alonso. Bom jogo do Bernard, e dos poucos jogos bons desde que está aqui. Cobrou muito do Cuca, tá? Ele dá o ponto de vista dele, mas na chance que teve com o Cuca também não conseguiu desempenhar um bom futebol. Mas isso que eu falei do roteiro caiu no colo do Bernard, que bom que ele aproveitou, que bom. E outros jogadores estão precisando disso, cara. Então, quem sabe contra o Del Valle a gente tenha outro herói improvável. O Guilherme de 2003, até se tornar o cara que chutou a bola contra o Nils e guardou o pênalti, fez o pênalti contra o Olímpia, mas converteu o pênalti contra o Olímpia também. O Guilherme era um cara zoado pela torcida porque nunca estava à disposição. Quando precisou substituir o Danilo em 2012, não conseguiu corresponder. Era departamento médico atrás do departamento médico. Guilherme foi apresentado 25 de março de 2011, aniversário do Galo, informação desnecessária. Mas até ser o herói improvável, passou barra pra caramba. E quem sabe a gente tem novos heróis e a gente está precisando para, quem sabe, ter aquela sensação que passa pra torcida, que interfere do tipo, quem sabe a sorte sorrindo um pouquinho pra gente. O cara que vem mal há algum tempo marca num dia em que os adversários direto na tabela do brasileiro pontuaram, que o Alexander torceu o joelho, que durante a semana aconteceu algo ruim, que a gente perdeu mais uma, que a gente perdeu com a mais. Quem sabe seja aquela chaminha, sabe aquilo que eu venho falando há algum tempo? Que o atleticano está precisando de uma chama lá no fundo da caverna, assim, uma luzinha, para falar, peraí, a saída tá ali, eu vou caminhar para ela. Quem sabe o roteiro do cara que precisava dar a volta por cima, acima dessa chama, mas é principalmente uma vitória contra o Mirassol que vai mudar isso. É um dos times que apresenta um dos melhores, talvez dentro da tabela de classificação. Atlético, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro realmente estão num nível diferente, mas aí vem essa turma Bahia, Mirassol, Botafogo, que estão entre os melhores. Eu sempre estou nessa dúvida de futebol apresentado, plural, não vou arriscar aqui agora, absurdo, não, minha mãe vê pós-jogo, ela vai puxar minha orelha por ser professora de português também, mas vamos lá. Quem sabe
a gente tem essa chama aqui. Beleza? Tinha mais 2 tópicos do pós-jogo, eu vou encurtar para falar sobre o Noite de Galo. Lembrando sempre, para encerrar o pós-jogo, tem link da KTO no comentário fixado aqui. Na descrição da loja eu sempre deixo o link da minha loja de decoração de festa lá em Contagem para todo tipo de festa, evento corporativo, festa infantil, festa de adulto, todo tipo de comemoração e também o link das camisetas, beleza? Deixa eu falar sobre o Noite de Galo, galera. Há algum tempo, por volta do início de maio, eu em conversa com um amigo nosso, Rafael Bruno, que inclusive trabalhou no Atlético, eu falei, Bruna, chamei ele de Bruna também, Bruna, o Frossá tá aí, cara, com trabalho, pô, tem vontade de fazer alguma coisa com o Frossá, né, porque a gente viu crescer, eu tô com 40 anos, os meninos têm 25, então eu vi os meninos crescer realmente, né, o Rafael Bruno tinha 15, 14, andava com ele, então eu lembro dos meninos pequenininhos lá na arquibancada, e é bacana e tal, agora ele tá fora da Globo, tá, ficou esse papo, perdido. Ele desliga o telefone e liga pro Frossá para conversar outra coisa, ele é da Challenge, a agência que cuida de tudo pra gente, da parte comercial. E o Frossá conversando com ele, fala assim, tá, um dia eu quero fazer alguma coisa com o Fael. Ele falou, o Fael acabou de me falar algo parecido, vamos encontrar e conversar? Ele falou, vamos. Conversamos, junto com o João da Marfim, que é um produtor de vídeo muito boa, e nessa conversa a gente pensou o que a gente queria, diferente do que tem hoje de live, que a gente conversa mais num tete-a-tete assim, diferente do que é o pós-jogo, que é quase um monólogo de 40 minutos. A gente foi entendendo uma linha de um programa que os dois queriam, batia muito, mas chegou um momento que a gente falou assim, cara, falta um terceiro elemento. E aí eu tenho um sonho de um cara. E o Frossá pensava nesse mesmo nome. E eu, lá no interior, volto no tempo, me inspirei, e sempre deixei claro isso, em Dudu Galo Doido. Dudu é prateleira de cima. Dudu não é só craque na comunicação, na oratória. O Transporte teve Dudu e Bolivar, que além da oratória, eles sempre conseguiram exalar a atleticanidade para em casa, você tá em casa e falar, bicho, esse cara aí tá falando o que eu queria falar. Então o Dudu me inspirou por causa disso e eu tinha um sonho de trabalhar com o Dudu. Galera, o Dudu foi em Caratinga uma vez, eu estava com princípio de pneumonia, não podia sair de casa e eu fiquei na porta do hotel até ele aparecer e ser muito simpático comigo. E chegamos, conversamos com o Dudu e eu falei, Dudu, eu toquei no coração do cara com os argumentos lá. Falei, bora, cara, 5 minutos de conversa, o Dudu já tava, bora, pô, que legal. Apresentamos tudo que a gente pensava da forma do programa, o formato, tudo. E o Dudu, bora. E não é fácil porque a gente construiu um estúdio do zero, uma estrutura grande, profissional, um ambiente muito legal, a interação com torcedores que vão estar lá com a gente também, tem tipo um lugarzinho para os torcedores ali do lado, assim. É complicado a gente associar outros programas, mas uma vibe mais assim, bem amigos do Galvão numa segunda-feira falando sobre o Galo, é um programa só de atleticanos, apesar que no canal o programa será segunda, dia 29, com estreia toda segunda, de 8 às 10 da noite, aí de 10h30 à meia-noite e meia vai ter o programa do Cruzeiro lá, mas o nosso é um programa de atleticanos. E nessa semana a gente vai ter um debate entre a gente sobre o Galo. Então aqui o Fael fica 40 minutos falando no pós-jogo, lá vai ser essa interação. E essa geração que eu tô falando que de repente não viu grandes lutas, grandes desafios e momentos difíceis do Galo, talvez não entenda o que é Dudu Galo Doido, Duarte Shektel, falando do Galo novamente. Eu sinto que assim, eu falei hoje, para mim a trilha é essa. É o portal dos Vingadores saindo e a turma de Wakanda, todo mundo voltando lá assim pra grande batalha. Eu falei, Dudu, a gente fez uns pilotos, né, gravou, você tá voltando agora e o momento é difícil de novo, né, bicho? Ele falou, nessas horas que eu gosto mesmo, e ele não abaixa não, e ele tem a palavra certa mesmo, a gente cobrar, a gente dar um apoio, um carinho, chamar a torcida, ele é diferente mesmo. O atleticano do passado sabe o que eu tô falando quando é Dudu falando sobre o Galo.
E o Frossard, nesse momento, a gente tem muito a aprender com ele também, e com a carga que a gente tem, com o tempo que a gente tem. Eu estou aqui no Camisa 12 há mais de 16 anos, 16 anos e meio, no Total Sport há mais de 10 anos, tem esse tempinho de Band também. O Frossard, craque da comunicação, optou por deixar a Globo para ter um canal do Galo e voltar a colocar o escudo no peito, que faz toda a diferença. Então acho que dá uma mistura legal, nós teremos convidados especiais, e por isso eu vou deixar o link do canal aqui também para você se inscrever. Repito, mas você chega lá, você fala, mas tem torcedor de outro clube aqui, né, o Diogo Medeiros, o Fernando Rocha, eles terão um programa depois e nós teremos o nosso programa de 8 às 10 da noite. O Instagram também, Noite de Galo. Lá no Twitter é Noite de Galo, _ no final. Beleza? Projeto com muito carinho, a gente está há meses pensando, consertando, editando, pensando em possibilidades. Eu sei que a gente vai crescer com vocês agregando, mas principalmente agora é muito legal você compartilhar isso, contar nos seus grupos aí que o Dudu voltou a falar de Galo, que o Dudu tá com o Fael e Frossard no novo canal para ter um programa toda segunda-feira às 8 da noite, para a gente ter um papo muito legal e principalmente com 3 pessoas, além de todo mundo envolvido no projeto, né? Eu falo 3, mas tem uma galera grande que ajudou a pensar com muito carinho, que a gente está semanas pensando em produção, como vai ser esse debate. E eu estou feliz por estar com o Dudu, mas principalmente por estar com pessoas que tratam o Atlético com carinho, a seriedade, o respeito, a honestidade, tudo que envolve, tudo que é obrigatório quando se fala em trabalhar envolvendo o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Beleza, turma? Estou muito feliz de verdade. Eu não aguentava mais de ansiedade de não poder contar, de não poder falar para vocês, porra, o Dudu tá vindo aí, tá? Mas no momento certo aconteceu e a chamada foi muito legal, a repercussão está sendo muito legal, as pessoas na rua só falaram disso comigo. E é isso. Bora lá. Você que quer conhecer um pouquinho mais, você que é mais novinho e tal, não viu o Dudu lá no Total Sport falando de Galo, acompanha esse programa que você vai entender de quem que a gente está falando, beleza? Beijo no coração de todos vocês. Já que eu estou falando de Dudu, vou homenagear todo dia que começar o Total Sport. Vocês perceberam que eu faço aqui? É homenagem às pessoas que são referência para mim. É o Bolivar, a beijo de paixão que eu mando para vocês. Bolivar e Dudu me falaram uma coisa, os dois. O dia que eu recebi a proposta do Total Sport, eu desliguei o telefone, liguei Bolivar, falei, Bolivar, você está saindo, eu estou entendendo a situação, mas antes de dar uma resposta para lá, eu quero te falar que eu recebi o convite e tal. E o Bolivar, muito solícito, carinhoso, falou assim, eu só te dou uma dica. Sempre fala o que está no seu coração, porque você nunca vai conseguir. São milhões de pessoas com opiniões diferentes, então fala o que está no seu coração. E essa semana que o pessoal ficou tão bravo pelo fato do Fael convocar a torcida, eu lembrei disso que Bolivar e Dudu me falavam. Professores, mestres que são de outra prateleira. Fala o que está no seu coração. E que alegria ver a massa ali no estádio, sabendo que estava dentro do que eu pensei. Que se o Galo quer mudar esse cenário, é só com a torcida. Abraço pra vocês, tamo junto. A descrição do vídeo fervendo de link pra você clicar aí.